Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com muita alegria, estamos chegando com louvor, estamos chegando até vocês com mais uma oportunidade de trazer ao nosso devocional. Podemos fazer juntos a leitura bíblica diária e também a nossa oração sempre no final. Mas o que mais importa, o que é mais importante para todos nós é a leitura do capítulo que nós iremos fazer. Eu quero convidar você a ter a sua Bíblia em mão, para que nós possamos fazer a leitura hoje, capítulo 8, segundo Samuel, capítulo número 8. Abra sua Bíblia e vamos ao texto sagrado. Você sabe o que tem de importante neste texto? Davi, ele tem vitória sobre várias nações. Nós já vimos que Davi, e principalmente no capítulo anterior, Davi ele faz um agradecimento a Deus. Aqui o texto chamou de oração de gratidão a Deus. Davi reconhece que tudo que ele estava fazendo não era por causa dele, não era por mérito dele, era por causa da força do Senhor, era por causa do poder do Senhor. E ele acreditava 100% que Deus era com ele e que a mão de Deus estava trabalhando na vida dele. E assim foi, assim aconteceu na vida de Davi. Agora eu quero ler com vocês essas vitórias que Davi teve, porque nós estamos saindo daquela parte em que Saul era o perseguidor de Davi. Durante o tempo em que Saul era rei, Davi venceu, mas Saul estava sempre oprimindo a Davi, sempre tentando colocar Davi para baixo, tentando descreditar as vitórias que Davi tivera sobre alguns dos filisteus. E agora, Davi é o rei de Israel. Davi é consagrado a rei, e agora nós vamos ver as vitórias que o próprio Davi conquistara em seu reino. Diz assim o capítulo 8 de 2 Samuel. Depois disto, depois da oração que Davi fez, depois da consagração, depois do episódio da arca também, Davi feriu os filisteus e os sujeitou e tomou Meteg-Ama das suas mãos. Também feriu os moabitas, fazendo-os deitar no chão, e os mediu com um cordel. Ele os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Assim, os moabitas tornaram-se servos de Davi, pagando-lhe tributos. Davi feriu também Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobar, quando este tentava restabelecer seu domínio no rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de infantaria. Davi jarretou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. Quando os sírios de Damasco chegaram para socorrer Hadadezer, rei de Zobar, Davi feriu 22.000 dos seus homens. Davi pôs as guarnições na Síria de Damasco, e os sírios tornaram-se seus servos, pagando-lhes também tributos. O Senhor guardava Davi por onde quer que ele andava. Davi tomou os escudos de ouro que o servo de Hadadezer usava e trouxe para Jerusalém. Além disso, o rei Davi se apossou
de uma grande quantidade de bronze de Betá e Berotai, cidade de Hadadezer. Quando Toi, rei de Ramate, soube que Davi ferira todo o exército de Hadadezer, enviou-lhe seu filho Jorão ao rei Davi para perguntar-lhe como estava e também para congratulá-lo pela peleja, tá? Pela peleja contra Hadadezer e o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo guerreava contra Toi. Jorão trouxe-lhe utensílios de prata e de ouro e veio saudar e parabenizar Davi pela vitória, os quais o rei Davi também consagrou ao Senhor, como havia feito com a prata e o ouro de todas as nações que sujeitara. Tudo que Davi conseguia, primeiro ele consagrava a Deus. Ele sabia, a vitória que eu tenho tido não é minha, eu sou apenas um servo do Senhor. Da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, dos Amaleque, dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobar, Davi ganhou renome quando voltando feriu os sírios no Vale do Sal, a saber, 18.000 homens, lá no vale chamado Vale do Sal. No Vale do Sal, Davi feriu 18.000 homens. Eu gosto dessa passagem e nós fazemos a oração de sexta-feira aqui na igreja com base nessa passagem. Davi feriu 18.000 no Vale do Sal, o vale chamado Vale do Sal. Então nós colocamos o sal aqui, exemplificando esse vale onde Davi ferira estes inimigos. Depois disso, pôs guarnições em todo o Edom, e todos os edomitas tornaram-se servos de Davi. O Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Novamente diz o porquê das vitórias que Davi possuía, porque o Senhor o ajudava onde quer que ele ia. Davi reinou sobre todo Israel e agia com justiça, com equidade com todo o seu povo. É o que nós estamos precisando hoje, né, gente? Pessoas que hajam com justiça, com equidade, né, para com todos. Joabe, filho de Zuria, comandava o exército. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Zadok, filho de Aitube, Aimeleque, filho de Abiotar, eram os principais sacerdotes. E Sereias era o que escrevia as coisas, ele ia escrevendo, chamado o escrivão. Beneia, filho de Joiada, liderava os quereteus, os peleteus, os guardas-costas do rei. Beneia era responsável com os soldados que fazia a guarda pessoal do rei. E os filhos de Davi eram príncipes, tá? Os filhos de Davi eram príncipes. Aqui nós temos, então, o capítulo 8. Davi saía, guerreava. Mas sempre o texto vai dizer, e aí eu faço novamente questão de enfatizar, o texto diz, onde quer que Davi ia, o Senhor era com ele. Porque Davi tinha essa consciência. O que eu faço não é por mim. O que eu faço, gente, é por causa de Deus. Em outras palavras, quem sou eu para fazer o que eu faço se não é a mão de Deus comigo, se não é a presença de Deus comigo? Assim também eu peço a Deus que venha nos guiar. Quem somos nós para lermos a Bíblia toda, como nós estamos fazendo, se não é o nosso amor para com Deus, se não é o nosso desejo, né, de fazer o que é certo aos olhos do Senhor? O que nós carregamos, igual a Davi? O desejo de agradar a Deus, o desejo de fazer o que é certo, de fazer o que é justo, de fazer o que é reto. Nós não queremos apenas vencer as batalhas, nós não queremos apenas vencer
os nossos inimigos. Nós queremos, sim, que Deus seja estabelecido, engrandecido, louvado, heroificado em nossas vidas. Nós queremos verdadeiramente servir ao Senhor de todo o nosso coração. Vou terminar aqui fazendo uma oração, dizendo, como Davi disse: Senhor, muito obrigado, meu Pai. Quem somos nós, meu Deus, para receber tão grande misericórdia? Quem somos nós para carregar tamanha alegria de poder ter o Senhor nos ajudando, como o Senhor tem sido nosso refúgio e a nossa fortaleza? Ó meu Pai, eu só tenho que agradecer, eu só tenho que dizer muito obrigado, meu Pai. Até aqui o Senhor tem sido maravilhoso, a sua mão tem sido maravilhosa, o seu poder tem sido infinito, a sua graça tem sido gloriosa sobre nós. O que eu peço por aqueles que estão doentes, aflitos, cansados, desanimados, por aqueles que estão desalentados, meu Pai. Ó Espírito Santo, por favor, venha abençoar a todos que estão orando comigo agora. Que a graça e a unção do Espírito Santo esteja com cada pessoa. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus e assim seja. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Nós estaremos juntos, tá? Amanhã no nosso próximo devocional. Eu espero todos vocês. Um forte abraço e até lá, em nome do Senhor Jesus.